E separa-se de Ló. Então Abraão sai do Egito para o Neguebe, Betel, lugar do altar, e depois ele vai viver a separação e as contendas que ele vai enfrentar dos 5 ao 13 com Ló e com os seus rebanhos. Do 14 ao 18, nós vamos encontrar o Senhor prometendo a Abraão a terra de Canaã e dando a ele a certeza dessa companhia, dessa comunhão, dessa bênção que já havia sido prometida anteriormente. Eu quero ler com os irmãos este texto do capítulo 13, ele não é muito grande, e a gente vai ganhar com esta leitura para entender bem esta história desde o início. O capítulo 13 diz assim: Abrão e Ló separam-se. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera e sua tenda, ou melhor, a sua tenda, entre Betel e a cidade de Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia mais sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E a gente vai perceber então que há uma decisão aqui comum aos dois. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei eu para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que toda a terra era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, e no seu comprimento e na sua largura, porque eu te a darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Bom, então, conhecendo o texto, nós vamos verificar algumas particularidades. Abrão era tio de Ló. Ló, ele era chegado a Abraão por afinidade, ele tinha amor pelo seu sobrinho, Ló também tinha amor pelo seu tio, e neste momento ocorre que os dois foram tendo um crescimento muito grande, de tudo que eles tinham. E tomaram então uma decisão, sobretudo Abrão, ele chama Ló para uma conversa, depois de ouvir e de ver que estava acontecendo uma série de desavenças, estavam ocorrendo discórdias entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, e então eles chegam à conclusão que o melhor seria fazer algo consensual, para que se evitasse males maiores. Então eles chegam a um ponto, por causa disso, de se separarem. Então nós vemos no versículo 6 desse capítulo, que eles possuíam muitos bens e a terra não podia sustentá-los, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro.
Bom, dentro dessa visão, o que a fonte dos problemas estava não na pessoa de Abraão ou de Abrão, ou na pessoa de Ló, mas sim naqueles que botavam a mão na massa, lá no terreno, lá no campo, lá junto às ovelhas, os gados, as mulas, os camelos, a plantação. Então eles perceberam que a terra estava se tornando pequena, tanto no tamanho, como incapaz de alimentar, de dessedentar aqueles animais. E então, com essas desavenças, conforme o versículo 7a, desavenças entre pastores dos dois rebanhos, Abrão chama seu sobrinho, no capítulo 13, versos 8 e 9, e diz, olha, melhor então que nós nos separemos. Quando ele diz assim, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. E Abrão, então, ele toma uma decisão. Ele era o tio, ele era mais velho, certamente por isso ele tinha prioridade na escolha, nas decisões, nas tomadas de decisão. Mas ele chega então e diz, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a tua esquerda, eu irei para a minha direita. Se fores para a tua direita, eu irei para a minha esquerda. E feito isso, ele coloca nas mãos de Ló a escolha inicial. E o que nós vamos verificar é que na postura de Abraão, ele tem uma série de características. Primeiro, o versículo 8 diz, acaso não somos parentes chegados? Havia uma sensatez. A maturidade nos faz viver e experimentar essa sensatez. Tenho certeza que nesta classe, onde eu posso ver muitas pessoas experientes há mais tempo, jovens há mais tempo do que outros, podem certamente ratificar, confirmar o que eu vou dizer. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente olha para trás e diz assim, hoje eu penso completamente diferente de alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Agimos assim em relação aos netos, agimos assim em relação à convivência com a esposa, com o esposo, agimos assim na nossa convivência com as igrejas. Temos aqui um decano, pastor Silas, que com certeza ao olhar hoje com uma visão dos seus cabelos prateados, da sua experiência de vida, a visão que nós temos hoje ela é diferente. Tive o privilégio de comemorar este ano, 26 anos de ministério, e obviamente que aos 26 anos de ministério, a minha visão em relação à igreja, à convivência com as ovelhas, ela é diferente de 25, 26 anos atrás. A maturidade nos traz isso. Nos faz pensar diferente. Abrão, na sua idade, na sua experiência, ele vai agir com sensatez. De repente, ele poderia dizer, não, olha, Ló, pegue os seus animais, pegue os seus bens e vá embora. Mas ele tinha certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele tinha certeza de que o Deus que havia prometido a ele, que estaria com ele onde quer que ele andasse, e que faria na vida dele bênçãos, derramaria sobre ele bênçãos, e que faria dele próprio instrumento de bênçãos, fez com que ele tomasse essa atitude. Ele chama seu sobrinho, ele convida para uma reflexão, não somos parentes chegados? Está acontecendo desavenças entre seus pastores e os meus. Então, eu vou te dar a oportunidade de escolha. Olha para a sua direita, olha para a sua esquerda e escolha o lugar que você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Esta sensatez era fruto também de alguns outros sentimentos. Imagine que Ló, por já ser também rico e possuidor de muitos bens, ele tinha visão. Ele sabia o que era bom. E ele escolheria certamente o quê? O melhor. Então nós vamos ver que Abraão, ele vai agir com outros dois sentimentos. Um de humildade. Quando nós vemos o verso 9, acaso não está diante de ti toda a terra? E ele então faz esta proposta, você pode ir para lá ou para cá, e eu fico com a segunda opção. Uma questão de humildade. A nossa proposta de escola dominical tem sido de
prática, de convivência, de experiência pessoal, conjugal, familiar, como igreja, mas não ser somente uma teoria. Conhecer a história de Abraão, conhecer a história de Ló, para nós é importante, mas ela precisa ser colocada em prática. E o que nos leva a entender que muitas vezes nos dias atuais, e nós vamos ver isso com mais precisão já no final da aula, nós somos também levados a decisões no dia a dia, dentro de casa, para aqueles que ainda trabalham no trabalho, para aqueles que estudam na escola, na sociedade em geral, na própria igreja. E o que Deus está mostrando por meio de Abraão é que aquela sensatez, aquela humildade e finalmente aquela fé, elas representavam realmente o caráter, a personalidade e, sobre todas as coisas, aquilo que é título, que é tema da nossa classe. Qual é o tema? Amigo íntimo de Deus. Ele tinha certeza que o seu amigo íntimo não o deixaria tomar um caminho diferente. Ainda que ele depositasse ou desse o direito inicial, pleno, ao seu sobrinho de escolher a direção a tomar, e que ele ficaria com a segunda opção, e eram duas, então ele ficaria com a última opção, ele tinha uma convicção de que o Deus que estava controlando a vida dele seria um Deus provedor e que daria a melhor solução para ele. E então esta certeza, a gente dá um nome a ela, esta convicção de que Deus teria o melhor, tem um nome. Qual é o nome? Fé. O versículo 14 diz: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: agora, Abrão, Ló já escolheu, agora é sua vez. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. E complementa no 15: porque toda essa terra que vês eu te a darei, a ti e à tua descendência para sempre. Mas ele não deu opção a Ló? Sim. Mas Deus tinha um plano muito maior na vida de Abrão. Nós pais, a maioria aqui já é pai, e quando eu falo sobre ser pai, ser mãe, aquele que porventura ainda não o é, sobretudo às vezes por alguma limitação, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes alguém não pode ser mãe ou alguém não pode ser pai, ainda que casados, e fica se questionando, mas por que Deus está no controle de todas as coisas? Amém? Foi só um parêntese. Mas nós pais, a partir do momento que uma filha, um filho é gerado no ventre da mãe, em quem é que nós pensamos e, sobretudo, pensamos com prioridade? Seja o pai, seja a mãe. Qual é a nossa prioridade? É o bebê. E esse bebê nasce, vem à luz do mundo. E quem é a nossa prioridade? É a criança. E essa criança cresce, quem é a nossa prioridade? É o bebezão. De forma que Abrão, ele tinha tranquilidade, embora fosse um sobrinho, mas ele deu a prioridade àquele sobrinho. E ele abriu mão do seu direito de escolha, de opção, porque ele queria o bem. Escolha você, fique com aquilo que desejar o seu coração e os seus olhos, porque eu tenho certeza que Deus está no controle e proverá todas as coisas. Diga, querido. Só um minutinho que nós vamos lhe dar um microfone. Onde está o microfone? Aí, querido, olha. Obrigado. Parece-me aquela guerra que se trava entre a razão e a convicção espiritual, né? Parece aqueles caminhos que a gente tem que tomar em ser, no caso de Ló, um homem carnal e Abrão, um homem espiritual. Que é o que a gente se depara todo dia entre olhar as coisas pela razão e ver quase que numa consequência lógica se eu estou fazendo as opções pelas circunstâncias certas e às vezes até abre um pouco mão daquilo que Deus tem falado para a gente e com certeza eu vou conquistar, mas quando a gente para e até com base no que Deus tem falado e a gente decide pelo que Deus tem falado, não pelo mérito, não pelas somas, né, pela matemática
isso está assim, e se eu tomar essa decisão vai acontecer, então eu vou estar bem. E se a gente toma pelo que Deus tem falado, até contrário à razão, e Deus vai abrindo caminhos. Isso daí, pelo menos assim, quando eu vejo essa sensatez, humildade e fé, para mim, assim, no dia a dia, mais é essa guerra entre o homem espiritual e o homem carnal. E como é que a gente tem essa noção do que é certo e do que é errado? Somente através da intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Então foi dentro dessa visão, essa postura de Abraão, ela é tomada por causa da sua convivência, da sua comunhão, da sua intimidade com o Senhor. Isso acontece não na escolha talvez de terras, porque hoje a gente talvez, alguém possa até mesmo ter esta decisão, ou ter que tomar uma decisão como essa, mas é muito difícil, né? Dada a forma que vivemos hoje. Mas nossas decisões muitas vezes são tomadas dentro de casa em relação a marido e mulher, pais e filhos, família macro, como genros, noras, netos, enfim, irmãos, irmãs, pais, já distantes, depois de casados ali, enfim. Mas muitas vezes nós temos que tomar essas decisões. E Abraão, ele se submete a Deus, na esperança de que Deus tinha para ele a resposta certa. Então ele não se preocupa com as coisas materiais, ele deposita na mão do seu sobrinho Ló a decisão. Você escolhe, porque Deus vai me abençoar através da sua escolha e futuramente, após a sua escolha, há de fazer o melhor para mim também. Bom, eu coloco aqui uma interrogação. E a postura de Ló? Alguém tem a Bíblia de Genebra aí à mão? Tem? Se você olhar no rodapé da página 29, há um comentário de João Calvino a respeito de Gênesis 13, 10, e está entre parênteses aqui. É um comentário duro, mas é uma visão de muita gente em relação à posição, ao posicionamento de Ló, dizendo, ainda que pensasse viver no céu, ele já havia quase que afundado no inferno. O texto que nós lemos a respeito da decisão de Ló, quando fala a respeito da sua escolha, diz aqui no verso 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda a terra bem regada. Entre parênteses, alguém pode ler comigo? Antes, e o quê? De haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ló não tinha noção do que estava para acontecer. Então Calvino, baseado nessas posições aqui de Ló, ele diz, ainda que pensasse viver no céu, ele já havia quase que afundado no inferno, dada a sua decisão, ele estava tomando uma decisão, indo para um caminho que aos seus olhos seria o melhor. Provérbios 16:1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A escolha de Ló, ela estava, diga meu querido, possivelmente tinha informações de que era uma terra cheia de violência, de prostituição, distante de Deus, e ele escolheu possivelmente também pela sua posição geográfica, pela sua qualidade de solo, pela vegetação existente, possivelmente pela água que corria naqueles lugares montanhosos, pé de montanha, né? Lugar possivelmente mais verde, e ele olha e escolhe. Mas a gente vai perceber aqui uma comparação. Que, vejam aí, por gentileza, o verso 10. Vamos ler juntos o verso 10? Vamos lá? Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Essa era a visão de Ló. Vamos ver a de Abrão, o 14, juntos. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. E a gente vai chegar a uma conclusão que ambos
além de olharem ao redor, ambos receberam a oferta da terra. A primeira dada por Abrão a Ló. O verso 9 diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Eu peço-te, que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Isso é uma oferta de Abrão a Ló. E nos 15 e 17, nos versos 15 e 17 a 17, a gente lê o seguinte, olha. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Quem é que está fazendo essa promessa? Deus. Fazendo a quem? A Abrão. 16, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. O 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te a darei. Bom, os dois receberam a oferta, ambos foram para as suas terras. Olharam, receberam essas ofertas e depois foram para as suas terras. O 11 e 12 dizem assim em relação a Ló. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Apesar dos problemas daquela cidade, ele foi se aproximando. Já Abrão, no versículo 18, diz assim: Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Levantou ali um altar ao Senhor. Uma coisa que nos chama a atenção nesse versículo é que onde ele habitasse, ele montava prova da sua intimidade, da sua fé, da sua comunhão com Deus. Naquela época não existiam templos. Possivelmente algumas pessoas que chegaram este ano em Brasília, tem alguém que chegou em Brasília esse ano aqui? Tem o Cleiton, aqui o representante mor dos que chegaram em Brasília este ano. Possivelmente tenha rodado por aí olhando algumas igrejas presbiterianas, por serem presbiterianos, trazendo uma batista maravilhosa, tiracolo. Os batistas são bem-vindos aqui. E aí, esteve aqui uma vez, talvez mais de uma, e Deus colocou em seu coração ficar aqui conosco. Assim como nós chegamos aqui em Brasília um dia, a maioria, quer nos anos de 1960, quem sabe até um pouquinho antes, de 1958, 60, como os pioneiros aqui de Brasília, outros mais à frente, e acabamos permanecendo ou passando durante esse tempo aqui. Bom, mas Abrão não tinha essa escolha, ele não tinha uma igreja presbiteriana nacional, presbiteriana de Brasília, presbiteriana da Alvorada, ou uma memorial batista, ou qualquer outro templo ou igreja. Então, onde ele chegava, ele formava o seu altar, ele montava o seu altar, e ali ele buscava a sua intimidade com Deus. Isso nos mostra que isso era prioridade para ele. Uma coisa que vai nos chamar a atenção é que a diferença, volta aqui esse slide, os dois olharam, os dois receberam a oferta, os dois partiram para as suas terras. Onde está a diferença entre um e outro? Com a primeira a gente já sabe a segunda. Ló escolheu pelo que viu. E Abrão? Abrão escolheu pelo que Deus viu. Só tem um jeito de sabermos o que Deus quer para nós e de nós. É a intimidade com Ele. Por meio de um dom espiritual que devemos buscar com muito zelo. É o dom do discernimento da vontade de Deus. É muito difícil para nós, e isso não é diferente na vida de pastor ou de pastores, saber qual é a vontade de Deus. Mas só tem um jeito de sabê-la. Primeiro, Deus fala por meio da sua palavra. Por outro meio, é a oração, porque a oração é um diálogo entre nós e Deus. Essa intimidade com o Senhor é que nos leva a ouvir
a ver e a entender a vontade de Deus. Na vida profissional, muitos aqui participam, já foram de instituições que elas são de âmbito nacional e têm suas agências, têm suas instituições espalhadas pelo Brasil, às vezes até pelo mundo. E quantas vezes chega aquela opção, você tem a opção de escolher aqui, ali ou noutro lugar. O que vou fazer? Para onde eu vou? Que decisão tomar? No início da cidade de Brasília, lembro sempre dessa história, está presente aqui em nosso meio a pessoa que já me contou essa história, e essa é uma história de muitos outros, a opção de escolher Asa Sul ou Lago Sul. Mas Lago Sul era um matagal, era distante, para chegar do outro lado do lago era muito difícil, não existiam 3 pontes, talvez uma, se não tivesse que dar a volta, nenhuma, tinha que dar a volta lá próximo ao aeroporto, não é isso? Imagine para chegar do outro lado. E muitos não escolheram. Alguém diria, escolheram mal. Se você tem intimidade com Deus, se você tem a certeza de que Deus estava no controle, a casa que você escolheu, onde você ficou, foi o lugar que Deus lhe deu. Foi o lugar que Deus lhe colocou, para ser abençoado e para servir de bênção para aqueles que por ali passam ou que se encontram. Mas então, sentir esta resposta de Deus, no momento de tomar uma decisão, ela depende, ela exige muita intimidade com o Senhor. Alguns anos atrás, uma jovem aqui desta igreja, e eu não citarei o nome por uma questão de ética, ela tomou uma decisão de desfazer um namoro já de uns 3 anos, porque o seu namorado, embora apaixonada por ele, era alguém que não servia ao Senhor de coração. E então ela chegou e disse, entre servir ao meu Deus e confirmar esse namoro, chegando ao ponto de casar com esta pessoa, eu prefiro ficar com o meu Deus. Foi um dos maiores exemplos de fé de uma jovem que eu já pude assistir na vida dessa igreja. Desfez o namoro, chorou muitos meses de saudade, naquele sentimento de perda, mas abriu mão de um namoro, apaixonado, em função da sua comunhão, da sua intimidade com o Senhor. A vida é feita de escolhas. Hoje, essa jovem é feliz, achou um servo de Deus, casou-se com ele, e olha para trás e fala assim, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu sinto paz em meu coração. A vida é feita de escolhas. Alguns anos, algumas décadas atrás, uma pessoa estava saindo de uma igreja para outra. E nesta ida de vida cristã, trabalhando para Deus, foi fechado no trânsito e, ao frear, saiu da rua e esbarrou numa senhora na calçada. Registrou, levou para o hospital, acompanhou a pessoa, fez tudo o que precisava fazer. Mas aí, ao registrar a ocorrência, embora fosse algo muito simples, quando chamado na delegacia para ser ouvido, a primeira proposta que aquela pessoa recebeu foi, você me dá algum dinheiro, um valor X, e a gente arquiva isso aqui e acaba e você se livra desse problema. E aquela pessoa então disse, eu não devo nada ao senhor, faça as perguntas, eu te respondo, a gente assina e vamos caminhando. Eu não devo nada a ninguém. Eu tenho consciência da minha inocência e daquilo que eu estava fazendo, que estava certo. A pessoa que fechou, a pessoa que foi a causadora, meses à frente foi detectado que ela agora já não era mais o causador, ela era uma testemunha no processo, porque certamente ela deu o dinheiro que lhe foi pedido e o processo foi invertido. Aquele que causou, ou melhor, aquele que atropelou, foi condenado a 2 meses e 15 dias de prestação de serviço à comunidade, por ter
atropelado ou esbarrado em alguém. Embora tenha feito tudo certo. A pessoa que foi atropelada se dizia membro de uma das igrejas atuais, que estão por aí. E chegou diante dos policiais, e mais tarde diante da justiça, porque foi para a justiça, e disse que aquele que atropelou não deu nenhum apoio, que não fez nada por eles. Então, uma série de invenções e de mentiras, me permitam, que me levaram a ser condenado a 2 meses e 15 dias. Ao tomar conhecimento, eu tive que ir à presença da juíza e ela falou assim, não é possível que a minha colega fez isso com o senhor. Falei, eu também acho, doutora. Mas eu não devo nada a Deus. Não devo nada à justiça dos homens. Mas o senhor pode recorrer. Eu falei, não vou recorrer. Eu cumpro a minha pena onde for, mas eu tenho a minha consciência tranquila de que eu não errei nem no momento do acidente e nem nos dias seguintes ao acidente. Deus coloca em nossas mãos a escolha. Eu podia arquivar aquilo ali. Às vezes a gente paga um preço alto, mas a escolha está em nossas mãos. Se eu olho com os olhos da carne, com os olhos do mundo, porque todo mundo faz, eu gastaria muito menos. Querem ver por quê? Porque quando eu tive que tomar conhecimento do veredito no Rio de Janeiro, eu estava em Tabatinga, interior da Amazônia, ou do estado do Amazonas. E eu tive que pegar um avião caro para Manaus e outro mais caro ainda de Manaus para o Rio. Pelo menos umas 5 horas e meia, 6 horas de viagem de avião, para chegar ao Rio de Janeiro e tomar conhecimento. Foi mais caro? Foi. Mas valeu a pena? Valeu. Hoje eu posso olhar para Deus e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me capacitou a dizer não ao pecado, a dizer não às propostas do mundo e a ser para muitos um testemunho de luz do mundo e de sal da terra. Abrão olhou com os olhos de Deus e aceitou exatamente no seu coração aquilo que Deus havia feito a ele, uma promessa de que ele seria abençoado em todos os lugares por onde andasse. Bom, esse autor desconhecido diz o seguinte, que tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Não mata, não tem jeito. Então a gente tem que colocar em prática. E é por isso que eu queria pensar com vocês algumas coisas diretamente ligadas a nós. O que mais chama a atenção de cada um de nós, ou coletivamente, na experiência de Abraão ou de Abrão para a sua vida pessoal? Dentro dessa visão, ele tem aqui um grande terreno à sua frente, uma grande terra, tem um problema a ser resolvido, ele chama seu sobrinho, dá a ele a possibilidade de escolha, um escolhe, o outro escolhe também, e aí eles tomam uma decisão, cada um para o seu lado, e a gente vai ver que não existe nenhuma nas lições futuras. Nós vamos ver que o amor continua, ele vai lutar por Ló, vai tirá-lo das mãos de pessoas que haviam sequestrado ele numa guerra, ele vai se dar ainda mais por Ló. Mas neste momento, o que mais chama a sua atenção na atitude de Abrão em relação à sua, essa atitude para com Deus e para com seu sobrinho? Alguém quer falar? Vamos lá, microfone. 2 microfones. Primeiro, as jovens. Bom, a escolha de Ló, a primeira coisa é que ele já era um prometido de Deus. Entendeu? Escolhido. Então, ele continuou na fé. E eu tenho um modo de dizer assim, eu sempre falo com as pessoas. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, tudo bem, Deus está fortalecendo. Mas quando vem uma tempestade, ele começa a murmurar, chorar, reclamar, né, para Deus. Não, quando a gente diz assim, posso todas as coisas, nós temos que assumir esse compromisso com Deus. Porque nós sabemos que quando nós não podemos,
mas ele pode, Amém. como ele foi na vida de Ló, né? Quando vem as tempestades, quando vem os problemas, quando vem talvez a morte de um familiar. Então a gente tem que ter fé. A fé é uma coisa que jamais nos afastará de Deus. Nós temos que estar firmes na fé, porque a fé remove montanha. E as montanhas da nossa vida é muito grande. Diz que havia uma senhora que foi morar perto de uma praia, havia muitas montanhas. E aquela criança, e ele tinha uma criancinha, sempre queria ver as garças, aqueles pássaros. Então, um dia ele falou assim, ô mamãe, por que eu estou todo dia orando e aquelas montanhas não saem da minha frente? Porque eu quero ver o mar direito, as aves, né? Eu não consigo. Aí a mãe falou para o filho assim, não, meu filho, essas montanhas não saem daí porque Deus colocou. Nós oramos pelas montanhas da nossa vida, nossos problemas. E quando nós oramos com fé, essas montanhas são removidas. Então, assim foi Abraão. Ele foi um homem de fé. A história dele é linda, eu gosto de ler, filme dele. E às vezes nós queremos ser como Abraão, mas só em ser Abraão, na nossa fé, vem nós fraquejamos. Amém. Então é isso, nós temos que ser a fé remove montanha. Amém. E posso todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Deus. E nós jamais, assim, eu acho assim, que quando vem uma luta, os problemas, aí que a nossa fé deve fortalecer, não é isso? Aí que a nossa fé deve fortalecer, porque às vezes nós estamos até merecendo passar por aquilo, e Deus prova a nossa fé. Existe um outro homem chamado, muito parecido com o nome de Ló, que é Jó, né? Não é o nosso texto nem o nosso contexto, mas lá na frente, e ele passa por essas lutas, por essas dificuldades, e a sua fé é tão experimentada, é tão levada assim, vamos sentir, a efeito, que no final ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Abrão, ele estava sendo também trabalhado por Deus. Abrão, para chegar a ser chamado amigo íntimo de Deus, Abrão, para ser chamado pai da fé, nós vamos ver na próxima lição que ele errou, que ele teve medo, que ele mentiu, inclusive. Mas a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, eles vão além dos nossos erros, das nossas limitações, porque sem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Mas o amor de Deus vai além de todo o nosso entendimento. Bom, você queria falar, vamos ouvir. É bem rápido, é só para trazer o assunto que até eu apresentei há pouco, sim, sobre aonde a gente deposita a esperança da vida, né? Pelo menos eu vejo assim, que me destaca mais Abraão depositou a esperança da vida dele em Deus. E Ló depositou a esperança da vida dele em homens, em circunstâncias. Ló, ele estava seguindo Abraão, e Abraão estava seguindo a Deus. Ló, logo que se afastou de Abraão, Abraão parou de ser o referencial na vida dele, ele transferiu esse referencial para aquilo que poderia trazer como lucro, né? E ele foi seguindo, de acordo com o referencial dele sempre. E eu percebo que Deus não tem pudores com relação ao que Ele permite que aconteça com a gente. O diferencial aí é que quem estiver com a esperança em Deus vai ser guardado por Deus. Todos os homens da Bíblia, Deus permitiu que passassem por desafios. Até o Senhor Deus permitiu que passasse por um processo injusto, né? Então veja assim que Deus não tem pudores, mas Ele nos guarda. Quem deposita a esperança em Deus, nas mãos de Deus, Deus vai sustentando, guardando, e essa é a diferença. Amém. É a experiência para a vida mesmo. Amém. E nós vamos ver mais à frente que apesar da gente às vezes criticar a atitude de Ló neste momento, é preciso que a gente também tenha uma defesa a respeito de Ló. Primeiro, Abraão deu a ele o direito de escolha. Ele errou nisso? Não. Ele poderia dizer, não, titio, o senhor é mais velho, o senhor é mais experiente, tudo que eu tenho eu devo a Deus, possivelmente ao Senhor também, então a prioridade é sua, o senhor escolhe, o senhor com certeza pelo seu amor, pelo seu carinho para comigo, vai deixar também para mim aquilo que é de bom e melhor. Mas não, ele
apenas aceitou a ideia, a proposta, a orientação do seu tio. Leva até a um entendimento de obediência. O tio mandou, eu vou fazer. E o fez, né? O entendimento de que Abraão estava consciente de que isso era, primeiro, vontade de Deus, também um gesto de amor para com seu sobrinho, e de que seu sobrinho seria até sensato, embora tenha escolhido ali próximo a Sodoma e Gomorra e depois sofreu as consequências. No capítulo 14 nós vamos ver que houve uma guerra entre 5 reis e 4 reis, entre esses estava o de Sodoma, e que Ló foi levado preso também. Aí nós vamos ver no capítulo 14, que é o próximo capítulo, que Abrão ele junta 300 homens experientes e vai buscar seu sobrinho, e vai salvá-lo do cativeiro. Ele e os seus bens que haviam sido levados pelos que venceram a batalha. Bom, mais à frente nós vamos ver também na destruição de Sodoma, que Abrão ele intercede diante de Deus inicialmente por quantos justos? 50. E depois ele vai baixando, chega até 10. E eu penso que se ele insistisse com Deus, Senhor, se tiver só 5, só 3, só 2, só 1, Deus teria misericórdia e atenderia ao seu amigo Abrão. E qual foi a família que foi achada como justa diante de Deus na cidade de Sodoma, ou na redondeza de Sodoma? Foi a família de Ló. Percebam que Ló também não olhava só com os olhos, talvez, materiais, carnais, humanos, pecadores ou pecaminosos. Ele tinha a sua intimidade com Deus, ele tinha o seu entendimento. Eu falei hoje pela manhã para as crianças, durante o culto lá no templo, nós temos o culto para as crianças. E eu falei sobre a parábola do semeador. É possível que a semente do amor de Deus também tivesse caído no coração de Ló ao longo dos anos e estivesse germinando. E que ele certamente tinha esse conhecimento da vontade de Deus. Então o que nos chama a atenção na experiência de Abraão é realmente essa fé, essa intimidade e essa certeza do controle de Deus. Uma outra pergunta. Em relação a Ló, o que mais chama a sua atenção? Acho que eu já fiz esse comentário e tem uma boa série de respostas e razões. Mais alguma lembrança? Alguma coisa que chama a sua atenção em relação a Ló? Diga, querida, vou lhe dar um microfone. Só um minutinho. Ló já era muito rico quando se separou de Abraão, mas mesmo assim, ele visou as colinas ali, à margem do Rio Jordão, como um objetivo, um futuro de promessas, de mais grandezas ainda. Tanto é que ele saiu construindo as tendas até Sodoma, aí no versículo 12. Não, no 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele queria ficar mais rico ainda do que era. Ao passo que Abraão, no versículo 18, diz que quando Deus falou com ele, ele simplesmente, humildemente, construiu um altar ao Senhor. Quer dizer, a visão de Abraão era diferente da visão do Ló. Ok. Eu diria para vocês que armar tendas, comprar bens, buscar melhorias na vida, isso é pecado? Não. O pecado está onde? A forma de fazer isso, ou colocar isso como prioridade, em detrimento à nossa fé, ou à nossa comunhão com Deus. Tem gente que muitas vezes trabalha tanto, às vezes e quase sempre por necessidade, mas que muitas vezes esquece da comunhão com Deus. Não lê mais a palavra, não acha mais tempo para orar, não convive com a família, não tem mais tempo para vir à igreja e quando está em casa, mesmo no horário que teria tempo, está tão cansado que não consegue vir e prefere descansar. Bem, então a questão da prioridade é que vai fazer a diferença. Ter bens, procurar os bens, o problema é colocar o coração nesses bens em detrimento à vontade e à comunhão
do Senhor. Bom, uma outra pergunta. É possível alguma situação similar ocorrer hoje em dia na nossa vida? Vamos ouvi-la. Espera aí, só um minutinho. Pode falar à vontade sobre a anterior. Na verdade, eu queria falar sobre a anterior ainda, é o aspecto de como os olhos humanos podem ser enganosos, né? Ló só viu aquilo que a vista alcançava, mas o que estava por trás, ele não soube avaliar. Às vezes a gente também se deixa influenciar, e até cai já um pouco na pergunta subsequente, a gente se deixa guiar por vistas, por aparência, mas às vezes a base principiológica, né, que está por trás, ou às vezes a pessoa mesmo que está mostrando tanta riqueza, tanta fartura, como pessoa ela é pobre, né, não tem o que nos oferecer. Então a vista do homem é enganosa. E Abraão conseguiu olhar com os olhos da fé através de Deus. Amém. E só tem um jeito de olharmos com os olhos da fé. Qual é, gente? É a nossa intimidade com o Senhor. Porque senão somos notoriamente levados a olhar com os olhos materiais e humanos. Essa sensibilidade, esse entendimento, essa capacidade de ouvir e entender a voz de Deus, só intimidade. Agora pela manhã, uma ligação errada chegou para mim. Meu telefone tremeu no bolso e eu coloquei no ouvido e atendi. E eu ganhei um bom dia esplendoroso. Bom dia! Como vai, meu amigo? E aí eu falei, estou bem, pastor fulano. Mas o que é que o senhor manda? Aí ele falou assim, quem está falando? Eu falei, pastor Walter Melo. Pastor, liguei errado. Era para o outro Walter, pastor Walter Moura. Tem mais Walter do que a gente por aí, sabe? Tem pastor Walter Melo, Walter Moura na de Brasília e Walter Matos lá no Guará. Então, de vez em quando, chega um telefone, ainda tem o presbítero Walter aqui. E de vez em quando chega uma ligação para outro, que não é o próprio Walter. E mesmo eu tendo recebido uma ligação errada e sem olhar na bina, porque eu não tinha o número dele, só veio o número, não sabia quem era, eu identifiquei imediatamente e falei o nome dele. Por que eu falei o nome dele? Sem ter o nome dele na bina do aparelho. Por quê? Porque eu conheço a voz. E a gente só conhece a voz daquele que a gente se relaciona. Muita gente liga lá para casa, até eu me acuso aqui, publicamente. E às vezes eu ligo, agora a filha casou, diminuiu o risco. Mas quando eu ligava no fixo, que uma das duas, a Martinha, minha esposa, ou a filha, atendesse, eu não sabia bem quem estava falando. Mesmo eu sendo casado há 31 anos e tendo a filha há 26. Muitas vezes eu não conseguia captar ali quem é que estava falando. Eu jogava um verdezinho para não, porque senão eu chegava em casa e ficava sofrendo bullying. Já não conhece sua esposa, já não conhece a voz de sua filha. Mas muita gente faz isso, ligando lá para casa, não sabe quem está falando. Possivelmente aconteça na vida de vocês, com pai e filho, ou com mãe e filha. Não é isso? Mas o que é que nos faz discernir e conhecer melhor? É exatamente a intimidade. Você olha para uma dupla de gêmeos ou de gêmeas, e às vezes você não consegue saber quem é quem. Pai e mãe não se enganam. Por quê? Por causa do relacionamento íntimo. Um olhar do reverendo Silas fala tudo para a dona Normina. E vice-versa. Não é verdade? Quantos anos de casados? Vou perguntar para ela, porque a gente acaba pecando. 65 aninhos juntos. Isso gera uma pequena intimidade. Não é verdade? Assim sendo, só tem um jeito da gente entender a vontade de Deus. Um olhar de Deus. Um gesto de Deus. Uma palavra de Deus. Para nós, fala tudo quando nós temos intimidade com esse Deus. Mas quando a gente perde essa intimidade com Deus, a gente acaba ouvindo uma voz, mas não sabe de quem.
A gente vê um sinal, mas não sabe que é um sinal de Deus. E passa despercebido aos nossos olhos. Abrão tinha essa intimidade, gente. Mas a gente não pode ficar só na teoria. Porque senão será como o cardápio, que não alimenta. Bonita a história de Abrão. Mas qual é a minha história pessoal em relação àquilo que Deus tem me mostrado? Vivi uma experiência com um amigo do Sr. Kleber, da dona Dalva, poucos meses atrás, no mês de agosto, em que a esposa de um amigo dele, que é meu sogro, estava muito mal. Reuniram a família, reuniram a igreja e disseram, olha, de hoje não passa. E o médico disse que talvez de amanhã, meio-dia, não vá em frente. Isso em julho, mais ou menos. Em agosto ela faleceu, dia 24 de agosto. Mas o meu sogro ajoelhou-se aos pés da cama e disse, Senhor, eu não te peço 15 anos como o Senhor deu a Ezequias, mas eu peço o tempo que o Senhor achar que eu preciso, que eu deva receber, ou que eu mereço. Mas me dê mais um tempinho com a minha amada. Já não respondia nenhum sinal, nenhum toque, não, neurologicamente estava parada. Após a oração, olhou para mim, olhou para quem estava do lado e começou a falar. Recebeu mais um mês aproximadamente. Neste tempo, meu sogro dizia assim, eu não estava preparado para perdê-la. Mas 2 dias antes dela falecer, Deus deu a ele um sonho. E neste sonho ele a via num jardim lindo, maravilhoso, nova, bonita, e que olhava para ele, e quando ele chamava, vem, ela dizia assim, não é o tempo. E aí, quando ele acordou, ele entendeu que Deus estava levando-a e que disse, eu vou levá-la, eu vou trazê-la para mim e que vou te confortar, estou fazendo a minha vontade. Então ele conta essa história, ele tem contado isso para todo mundo. E aí ele ligou para todos os filhos, inclusive para minha esposa, e disse, olha, Deus vai levar a mãe de vocês esta noite. Ele sonhou de quinta para sexta, de sexta para sábado, ele falou isso, no sábado de manhã, Deus a levou. E aí ele disse como Jó, o Senhor me deu e o Senhor a tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem sofrido 62 anos de casados, 63 de namoro e casamento? Tem. Mas tem sido consolado pelo Senhor. Deus deu o tempo que ele precisava? Creio eu. Então, a verdade é que nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. E essa intimidade vem pelo ouvir a palavra, ler a palavra, falar com Deus, conviver com Deus e com os irmãos na fé. Por isso o apóstolo Paulo diz, não deixem de congregar como é costume de alguns. E eu sei que você me ouve hoje pela internet. E que talvez não tenha vindo à igreja por alguma limitação, de viagem, de enfermidade ou de qualquer outra razão. Mas se você pode vir à igreja, não deixe de vir. Aqui é lugar de comunhão com os irmãos e lugar de crescimento. Amém? Por isso vale a pena reunir aqui. E assim a gente vai mais à frente um pouquinho. É possível alguma situação similar à de Abrão e de Ló nos dias atuais? Alguém quer falar a respeito? Diga. Microfone para o nosso irmão Cleiton. Assim, eu vejo que a vida de Abraão é um exemplo, um desafio para cada cristão é a vida de Abraão, né? Com certeza que foi o pai da fé. Mas assim, eu penso que assim, essas terras que ele buscava, eu vejo como se fossem nossas vidas hoje, né? Nossa caminhada, né? Criando filhos, mudando de endereço às vezes. Mas esse ato dele de edificar um altar a Deus, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é cada etapa de nossa vida, né? Cada mudança, a cada situação a gente tem que ter esse propósito de realmente edificar esse altar, né? Em nossas vidas, em nossa caminhada. Então, acho que isso fez a diferença realmente, né? Então, nos dias de hoje, a gente tem situações, a gente faz escolhas, né? O irmão falou ali atrás sobre realmente a questão da gente botar Deus na direção. E se a gente crê que Deus está direcionando, a gente crê que cada coisa que acontece, né, é para o nosso bem. E a gente está realmente com nossos corações abertos, onde nós formos, e estamos realmente levando essa palavra.
a palavra do pastor hoje de manhã, né? O pastor Samuel, que a gente vive numa cidade onde os dias são maus, as pessoas são más também, né? O texto fala sobre isso, a cidade para onde o Ló foi. Então, nossa responsabilidade realmente está edificando esse altar, né? Em nossas vidas, né? Na nossa família, e realmente assumindo essa responsabilidade de fazer diferença, né? De buscar nos envolvermos realmente com o contexto, né? De nossos vizinhos, de nossa sociedade, da nossa igreja, né? E realmente eu acho que esse campo, né, para onde o Abraão foi, para onde o Ló foi, eu comparo hoje em dia como nossas vidas, né? É um tempo moderno, século XXI, outro contexto, mas nós estamos realmente firmados na palavra de Deus, né? Edificando esse altar e buscando servir a Ele. Amém. E aí, gente, a gente está chegando ao final. Qual o maior aprendizado que você leva de tudo isso que vimos e ouvimos aqui nesta manhã? Alguém quer falar? Microfone na mãozinha dele lá, por favor. Estamos quase fechando. Eu aprendo a questão da submissão a Deus, a dependência a Deus, que os nossos caminhos estão nas mãos de Deus, e também a questão de que, na questão da contenda, por exemplo, que a gente deve evitar, aquilo que Cristo falou, né, daquele que pleitear a sua túnica, você dá até a capa, porque não é isso que vai definir você. Você nunca vai se apartar da graça, porque isso não é conquistado, isso é dado. Então, qualquer coisa que você perder, você nunca vai estar perdendo aquilo que é essencial para a sua vida, que é a salvação. Amém. E para a gente fechar, muito obrigado. Fala, gatona. Obrigado. O microfone para todo mundo ouvi-la. Estou até emocionada. Olha só. Diga. Estou aqui. Não. Essas palavras foram escritas há 4.000 anos atrás. 1.400 anos atrás. Antes de Cristo. Eu sei. 1.400 anos atrás. Agora, vê bem. Como isso é uma essência de Deus para nossas vidas. Nós hoje estamos aqui reunidos, falando em assunto de 1.400 anos atrás. Antes de Cristo, é claro, né? Então, isso é maravilhoso. Isso é um motivo, essa lição que nós estamos aprendendo, é uma renovação espiritual para nossas vidas. Isso mostra que o Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de sempre. E nós queremos concluir dizendo que não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Quer falar, Sr. Kleber? Por favor. Eu queria tirar duas dúvidas. Em relação Se eu não souber, a classe está aí pronta para dizer. Ao cumprimento das promessas de Deus. Quando ele fala aqui no versículo 15, porque toda essa terra que eu te darei, a tua descendência para sempre. E no 16, farei a tua descendência como o pó da terra. Como é que eu posso interpretar essas duas promessas? Abraão não estava simplesmente recebendo uma promessa física de Deus. Hoje o Senhor, embora tenha nascido no Brasil, nós tenhamos nascido no Brasil, nós fazemos parte da família de Abraão. Então olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o oriente, olhe para o ocidente, olhe para o Brasil, olhe para a Europa, olhe para a África, se fosse hoje, para o continente, para os vários continentes, de todos esses povos eu te farei, vamos dizer assim, como descendência espiritual sua. Então, sua família será como o pó da terra. Você terá um parente chamado Kleber, lá em Brasília, no Brasil. Você terá um parente chamado Walter. Você terá muitos parentes espalhados pela terra como pó da terra, como as estrelas do céu. E eu te darei esta terra como promessa, porque nossa limitação às vezes é olhar como físico, geográfico. Mas Deus estava dando muito mais promessa a ele do que simplesmente fisicamente ou geograficamente. Então essa é a proposta ali. O texto não se prende só nas coisas físicas e materiais ou geográficas. Elas são promessas espirituais. A sua pergunta é muito pertinente, porque às vezes a gente fica preso à geografia da Palestina. A promessa de Deus ela é muito mais ampla e ela nos atinge, ela chega até nós. E ela vem ao encontro, não de encontro, mas ao encontro do que a nossa irmã falou. Como que aquele Deus que estava falando a Abraão, a gente está cultuando o mesmo Deus aqui hoje. É que Deus é o Deus de ontem, de hoje, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus do Kleber, é o Deus do Walter, é o Deus da nossa sala. Amém? Queridos, eu preciso fazer uma chamadinha, para não deixar você na falta.
E essa chamada, ela consta aqui, ó. Eu pergunto, Alfredo Wagner está aí. A Ana Paula, está aí? A Andréia, eu vou cortar o meu som, que Deus te abençoe na nossa internet. Muito obrigado pela sua audiência.